Esportes Litorânea, sua TV por assinatura e Camaçari TV. Hoje realmente vamos falar de quais são os comportamentos, as boas maneiras que todos nós deveríamos, eu digo deveríamos porque infelizmente nem sempre acontece, ter no momento em que viajamos, nos hospedamos em hotéis ou pousadas. Porque você acabou de dizer, muitos vão para o hotel e pelo feito de ter pago, acham que tem direito a tudo, até chegam a estragar ou a quebrar pertences do hotel. Então, hoje vamos responder algumas perguntas que nos foram enviadas para o nosso e-mail do programa, de como se comportar de forma adequada quando você vai passar alguns dias hospedados no hotel. Isso por quê? Porque sua estadia vai ser melhor, porque o trabalho dos funcionários vai ser facilitado e porque, no final das contas, suas férias, sua hospedagem possa ser totalmente agradável. Primeiro, é fundamental, aqui me perguntaram, na verdade nos perguntaram, quando é ideal chegar no hotel? Qual é o horário ideal? A maioria dos hotéis ele tem aquele que se chama check-in, ou seja, a registração, quando você chega no hotel, dá seus documentos e faz a sua matrícula no hotel. O ideal é, a maioria começa às 3 da tarde. E a saída, geralmente, quando você acaba, tem ainda a disponibilidade da manhã, mas de preferência tem que liberar o hotel, o quarto do hotel, 10, no máximo meio-dia. Porque entre meio-dia e 3 horas, as empregadas e os funcionários podem preparar os quartos para quem está chegando. Então é muito importante você entender que se chegar às 8 da manhã e o seu quarto não estiver pronto, isso é totalmente normal. Então não fique com raiva, não comece já a estragar suas férias. E outro fato importante, quando você faz a sua registração, ou seja, o check-in, deixe as bagagens fora, não leve todas as suas bagagens na recepção, porque ocupa um espaço que serve também para quem já está hospedado e para os funcionários que estão trabalhando. Então, vai tranquilamente, de preferência uma pessoa, às vezes uma pessoa para toda a família é suficiente, trazer os documentos, vai no balcão, fala com o recepcionista, registra toda a família e espera que sejam entregues as chaves. Nesse momento, muitos hotéis, menos as pousadas, têm até um maleteiro, uma pessoa que ajuda você com sua bagagem, que leva para o quarto. Então é bem importante saber que geralmente é 3 horas, 15 horas a entrada e meio-dia no máximo a saída do hotel. Você, no caso, se antecipasse, pode ligar para o hotel e perguntar se por acaso o seu quarto já estiver preparado antes, para chegar umas 2 horas antes. Isso não é problema, mas sempre entre em contato com a recepção do hotel. E se não tiver o seu quarto preparado antes de 15 horas, saiba que isso é totalmente normal. Então, muito tranquilo nesse horário, porque é um momento muito delicado para demais. Quando chega, as pessoas têm aquela vontade de já entrar no quarto e o quarto está ainda em reforma. Outro ponto importante é, se você tem alguma necessidade especial, você precisa de cadeira de roda, por exemplo, você precisa de alguma comida específica, ligue antes, no momento da reserva, fale com a recepção para passar suas exigências e antes, o dia antes, 2 dias antes de viajar, ligue novamente para confirmar com a recepcionista se tudo já está comunicado, para você não se aborrecer durante as suas férias e para justamente ter direito àquilo que foi concordado. É muito importante que essa comunicação seja extremamente clara, portanto não tenha nem vergonha, nem se sinta constrangido a fazer algum pedido especial. No máximo, o que pode acontecer, vão lhe dizer que naquele hotel não é possível receber aquele tipo de serviço, e daí você decide se confirmar sua reserva ou procurar outro lugar. Uma outra pergunta bem interessante. Quando eu saí, eu sei que tem empregada doméstica, tem camereira de quarto. Eu posso deixar as coisas posso ficar bem à vontade de deixar tudo ali quando eu sair? Você pode, porque ninguém te impede, mas isso é um gesto de extrema mal educação. Deixar objetos, latinhas, toalhas, roupa espalhada no chão é uma mal educação muito grande para os funcionários que trabalham naquele hotel. Porque lembre-se, eles não são escravos, não são
seus servidores, mas são ao seu serviço, que é muito diferente. Então, você na sua casa joga tudo no chão, tem até Padre Márcio quem joga tudo no chão, a esposa recolhe tudo, mas falando sério, não jogue latinha no chão, não porque você está dentro do hotel, repito, tem direito a fazer tudo. Deixe, quando sair do seu quarto, deixe arrumado. Não quero dizer que a cama tem que ser arrumada, mas não deixe nada no chão. Deixe as funcionárias fazer o trabalho delas, porque facilita muito a limpeza do quarto se as coisas estiverem no lugar certo. Quanto ao barulho, é como quando eu estou em casa, que tem aquele horário até depois de 10h30, 11 horas, não me lembro, acho que é 11 horas aqui no Brasil, tem o silêncio, a lei do silêncio. Na verdade, isso depende muito do seu bom senso. Por quê? Porque não é que antes de 11 horas você dentro do seu quarto pode fazer todo o barulho que você quiser. Sair no corredor gritando. Fale baixo no quarto, fale baixo no corredor. Uma música em um tom razoável, a televisão em um tom razoável, porque você que já se hospedou em algum hotel sabe que as paredes são muito finas. Então, até conversas altas, os seus vizinhos podem ouvir. Então, mantenha discrição e vai ver ao longo das pontos as respostas que vamos dar hoje que a discrição é um elemento fundamental para garantir uma boa permanência no hotel e para deixar suas férias extremamente agradáveis. Esse é um fato bem curioso. Acontece mais que tudo com os jovens. Mas eu já tomei banho, vou rapidinho no quarto do meu vizinho e saio de toalha. Evite tudo isso. Evite de toda forma sair nu. Homem ou mulher que seja. Evite também de sair só com toalha, mas com toalha eu estou coberta. Não. Coloque uma camisa, uma bermuda se quiser ir conversar, visitar ou simplesmente pedir uma informação ao vizinho, ao seu amigo vizinho de quarto. Por quê? Porque o hotel não é a sua casa e o corredor não é o quintal da sua casa. Então, toda vez que você sai do seu quarto, faça atenção de estar vestido. Vestido quer dizer também com seu chinelo, bermuda, não precisa ser vestido para sair na rua. Vestido de forma adequada. E Diego, muita gente quando a gente viaja tem lá aquelas lembrancinhas, né? Sabonete, shampoo. Aqui vamos chegar nessa. Tem tudo isso e às vezes, não sei, alguém pode ter dito assim, não, isso aqui é para mim mesmo, né? Exemplo, lá, me lembro de Jerusalém, no hotel, o pessoal dizia que podia levar. Sim, vocês podem levar, nesse caso é diferente. Vocês podem pegar, é para vocês mesmos, né? Exatamente, essa é outra questão. Posso levar o shampoo, posso levar o cinzeiro, posso levar o chaveiro do quarto, a caneta. Muitas vezes até canetas são aquelas canetas simples, comuns que encontra em qualquer lugar. A resposta é não. Utilize o shampoo, utilize o sabonete e deixe lá. Não leve, mas utilizado é uma pena eu desperdiçar. Não leve, deixe lá. E se tem a permissão do hotel que dizem pode levar, aí sim pode levar. Ou no caso, fale com a camareira do quarto, de preferência com o responsável das camareiras do quarto ou o recepcionista e pergunte, posso levar esse pertence? Às vezes são coisas muito simples, um cinzeiro com a marca do hotel, que até para o hotel é conveniente você levar, mas se for autorizado. Repito, se for autorizado. Se não for, deixe tudo que encontrou. Você gostaria que eu fosse visitar você em casa e comece a levar uns talheres? Gostei desse talher, eu vou levar. Gostei de uma taça, eu vou levar. Não é assim que funciona. Então, considere o hotel como se você estivesse na casa de um amigo. Não vai levar a coisa embora. Esse ponto é importante. Eu estou dormindo, eu tenho o hábito de dormir nu, está tocando a câmera do quarto. O que eu vou fazer nesse caso? Você simplesmente, se estiver nu, ou se estiver em outros momentos íntimos com seu parceiro ou sua parceira, fala de dentro do quarto para o empregado, para quem tocar na porta, de voltar mais tarde. Não vai abrir com a toalha amarrada, o rosto tudo desconfigurado, vai ficar continuando, faça tudo o que estava fazendo e, sobretudo, diga, pode voltar mais tarde, eu vou ligar para a recepção lá embaixo se eu precisar do serviço. E sempre agradeça. Esse é um ponto interessante, Padre Márcio. Eu quero muito ser agradável com o pessoal lá do hotel. Eu começo a falar, fazer pergunta, mas parece que eles não estão muito interessados.
Isto por quê? Porque não é objetivo, foco fundamental de um funcionário fazer amizade com você. E se você começar a fazer muitas perguntas, isso pode resultar inconveniente. Portanto, vida particular, nem a sua, nem dos funcionários é assunto interessante naquele momento. E evite realmente de procurar com insistência saber o que eles fazem, de onde vêm, como vivem e, sobretudo, evite fazer perguntas. Aqui você recebe o salário em dia, porque hoje em dia tem esse problema de salários e parece que tem hóspedes que gostam de estimular o funcionário para falar mal da empresa, nesse caso do hotel. São coisas desagradáveis, você está de férias, a pessoa está trabalhando, então evitamos esse tipo de assunto. Substitua todas essas perguntas com um sorriso, com um obrigado, com um por favor, por gentileza, porque essas pessoas que você talvez ache muito humilde, elas se agradam muito com o seu sorriso e com um obrigado, sobretudo. Porque às vezes o sorriso pode até ser mal interpretado, mas um obrigado, aquilo é bem claro. E por favor, por gentileza, são palavras sempre, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, mas sobretudo dentro de um hotel, quando é em contato com funcionários que estão trabalhando enquanto você está tirando férias, são palavras extremamente poderosas. Porque o povo tem curiosidade para saber quanto a gente ganha, né? Não tem nada a ver com quanto o Diego ganha, quanto o Padre Márcio ganha, tem nada a ver quanto o seu Evandro ganha, tem nada a ver com a vida da pessoa, fica preocupado, né? Depois diz que aumenta, diz que é... Mas é tanta coisa para fazer nesse mundo, né, Diego? E pergunta, nem aí, seu chefe é bom, a sua colega ali é fofoqueira, nada, não interessa. Você curta você curta a sua permanência e deixa os funcionários ganhar o que merecem. Não, aqui é um ponto delicado. Tem alguns hotéis que têm televisão a cabo e nessa televisão a cabo tem também canais pornográficos. Evite de forma absoluta de pedir a uma pessoa de sexo oposto de lhe dar explicações sobre horário, sobre funcionamento, sobre o pagamento de canais pornográficos. Evite isso de forma absoluta, porque poderia ser e pode ser extremamente constrangedor. Outro elemento importante, pergunta bem curiosa que eu gostei. Ou posso ir comer lá no restaurante do hotel de qualquer jeito? É bom, eu repito, você está de férias, você pode ir de qualquer jeito, não está proibido. Normas de etiqueta são normas de bom senso, não são não são leis que se você transgredir vai ser preso, mas o bom senso faz parte de todos nós, então eu acredito que você goste de aproveitar, curtir suas férias sem momentos constrangedores. Nisso é importante, talvez tenha uma festa, num dia especial, pergunte ao responsável dos garçons, pergunte na recepção se tem um tema de vestimenta específico para aquele jantar. De repente, se tem que colocar esporte fino, fica constrangedor até para você, todo mundo de esporte fino e você de bermuda e havaiana. Então, pergunte isso, saia, desça para o restaurante ou suba, às vezes os restaurantes estão em cima, de forma adequada. E quando chegar, cumprimente os vizinhos da sua mesa. Isso é importante, sempre manter com um sorriso, uma certa gentileza e uma certa forma de convívio, porque suas férias vão ser muito mais agradáveis. Eu estou pontuando muito esse ponto, porque as férias agradáveis dependem principalmente do comportamento e da atitude da gente. Porque quando nós somos gentis, as pessoas ao nosso redor são gentis de volta. E se falar, Diego, hotel, a gente acorda, toma um café, bem reforçado todo mundo, e só volta à noite, né? E às vezes tem hotel que dá um jantar à noite, outro tem um valor específico. Então pensar que não é como nossa casa, chegou, comeu a hora que quer, né? Não, eu cheguei 1 da tarde, vou comer. Não é assim, né? Exatamente. Os hotéis, pousada já é mais flexível, mas hotéis eles têm horários bem determinados, de bares, restaurantes, sobretudo hotel com a piscina. Chega a certo horário, geralmente depois do aperitivo, umas 8h30, 9h, que o bar da piscina, a não ser que tenha uma festa ou algum espetáculo na piscina, ele fecha. Não chegue 5 minutos antes do horário de fechamento. E pretender, você tem direito sim, mas aqui também utilize o bom senso. Imagine se você tiver uma empresa,
e outra pessoa vem 5 minutos antes, na sexta-feira, 5 minutos antes para querer marcar a reunião naquela hora. Claro, você como empresário faz, mas faz com boa vontade. Depende, né? Se vale muito dinheiro, faz com... Mas o que quero dizer? Não seja inconveniente. Respeite os horários, porque se tem horários é porque aquelas pessoas são contratadas para respeitar aquele horário. Se tem horários, sempre uma razão. Quando fechar o bar, entram pessoas que vão limpar. Para você, de manhã, encontrar tudo sempre impecável. Atrás de um hotel, de uma pousada, tem uma organização, tem coisas que a gente nem enxerga. Portanto, é importante respeitar horários de bares, restaurantes, horário da recepção. Apesar que 90% dos hotéis a recepção funciona 24 horas, mas às vezes o serviço no quarto chega à meia-noite que suspende. E como você falou, café da manhã reforçado, sim. Agora evite de sair com sacolas do café da manhã simplesmente porque você não pagou o almoço. Porque isso não cabe. Às vezes, até o hotel mesmo, os funcionários, quando sabem que você está saindo que vai viajar, vai deixar o hotel, permite isso. Por quê? É normal, se sabe que se uma pessoa viaja, o café vai ser muito mais reforçado por parte do hotel. E comum nos dias de saída, quando tem aqueles lugares que a maioria das pessoas saem no fim de semana e entra, o café da manhã ser muito mais abundante para as pessoas poderem lavar um pãozinho. Mas não, que isso não seja um hábito de todos os dias levar comida para comer depois dentro do quarto. É importante realmente isso, respeitar os espaços, os horários e os hábitos de quem trabalha no hotel. E falando nisso, evite também de transformar a sala de entrada do hotel na sua sala de casa, porque na sua sala de casa você tem todo o seu conforto. Lá, nessas salas de hotéis, tem geralmente, até pousadas, tem sofás e tudo, mas evite conversar de assuntos pessoais, particulares, evite de falar alto, evite de botar os pés em cima das mesinhas. Tudo bem que é confortável, eu sei, eu na minha casa, quando eu posso, eu faço. Quando ninguém me vê, porque se eu faço quando alguém me vê, às vezes até lá não dá muito certo. Mas o que eu quero dizer, sua casa é sua casa. Um hotel, não porque você está pagando, se torna sua casa. A última pergunta que eu recebi, eu fui no hotel onde tinha spa, e eu tinha uma série de normas para a entrada no spa. Spa são aqueles espaços onde você cuida da sua saúde, da beleza, da massagem. O que eu vou fazer quando eu entrar nesse lugar? Primeiro, leia as normas de comportamento e higiene e respeite. Fale muito baixo, porque quando uma pessoa está fazendo uma massagem, você está no quartinho de lado e começar a falar alto, vai estragar a massagem do seu vizinho. Respeite os espaços públicos, onde tem sauna, banho turco, hidromassagem. Você mantenha limpeza, ou seja, tome um banho antes de chegar lá. Porque não é lá o lugar, não é dentro da hidromassagem o lugar de tomar banho. E claro que nas normas não vai escrito tome banho antes de utilizar a hidromassagem, mas é suficiente utilizar um pouco de bom senso, porque veja, não é seu. Segundo, você chegou e vai permitir a outra pessoa de aproveitar da mesma forma, com a mesma qualidade daquilo que você aproveitou. Seja um cliente diferenciado, porque vai ter, pelos funcionários, um tratamento diferenciado. Lembre-se sempre que você recebe o que você dá. Se suas férias são negativas, se você se aborrece porque você teve um comportamento que levou ao aborrecimento, nunca, eu digo nunca, culpe funcionários. Por que isso, Padre Márcio? Porque tem responsáveis de todos os recepcionistas, tem responsáveis de todos os garçons e das camareiras que veem o que os funcionários estão fazendo. Se você tem uma queixa, não vai direto para a pessoa, vai para o responsável que sabe como lidar com isso. Se você acha que seu quarto ficou sujo, sua cama está mal arrumada, não adianta falar com a camareira de piso do quarto. Fala diretamente com o responsável. Isso é ruim e eu vou prejudicar. Não vai prejudicar. Simplesmente o responsável pode dizer para ela de fazer de uma forma diferente. Ou você estiver tendo alguma exigência específica, fala com o responsável
porque esse aqui é o procedimento, simplesmente porque cria uma ordem. Se você fala às vezes você tem um pedido para uma camareira ou para um garçom que ele não tem autoridade de decidir. Então é bom você sempre ir para o superior. É uma pergunta última, aí vamos deixar nossos amigos assinantes tranquilos. É a seguinte: eu posso dar gorjeta? Claro que pode, mas tome muito cuidado no valor da gorjeta que você dá. Porque se você der uma gorjeta muito alta, isso pode ser extremamente, entre aspas, perigoso. Pode ser até mal interpretado. Mediamente, um valor bom, entre 10% e no máximo 20% do valor total que você gastou para a sua hospedagem. É importante saber, isso no Brasil vale. Tem alguns países onde gorjeta não é bem aceita. Tem outros países onde você, tipo os Estados Unidos, se você não der a gorjeta, isto não é bem aceito. Então, estude bem. Se você for para o exterior, procure saber. Ou talvez um dia a gente vai falar aqui de gorjetas dos vários países, mas nem todos os países se comportam da mesma forma em relação à gorjeta. Mas um valor adequado é entre 10% e 20%. Mas não é, aqui no Brasil não é sua obrigação agradar a pessoa, o funcionário, com a gorjeta. E quando você entregar essa gorjeta, seja muito discreto, coloque num envelope, agradeça, dê um sorriso e fale simplesmente. Na Itália a gente costuma dizer: tome um café. Mesmo se der R$100, tome um café. Aqui acredito que o refrigerante, aqui o seu refrigerante. Compre sua acarajé. Compre sua acarajé aqui na Bahia. E seja simpático, agradável e não um gesto que tem que ser pesado. Até na Bíblia fala que da mulher que entrou no templo e deu aquilo que ela tinha, com muita simplicidade. Foi criticada pelos fariseus, saduceus. Mas aí, desde então, esse é um ato, a discrição e a generosidade pura, verdadeira e honesta é um ato apreciado. Portanto, até na gorjeta seja simples, verdadeiro e sincero.